Olá, pessoal. Boa tarde. Sejam muito bem-vindos. Boa tarde, pessoal. Vamos esperar alguns minutinhos, tá? Para todo mundo ir entrando. Estamos no nosso último webinar de setembro, tá? Como prometido, eu já trouxe um spoiler para o calendário de outubro, tá? Embora eu ainda não tenha todos os links de inscrição ainda, tá? Eu tenho um para o nosso primeiro evento de outubro, que vai ser no dia 8. Mas para os outros eventos, estou trabalhando aqui para a gente conseguir até o final dessa semana, já vai ser atualizado no site, mas é bom que vocês já vão ter uma ideia ali sobre o que que vai ser cada evento, tá bom? Quem participou aqui do evento de semana passada, sabe que eu já prometi divulgar aí sobre os nossos webinars do mês que vem. Então, já tenho aqui pelo menos um rascunho. Boa tarde, pessoal. Boa tarde a todos. Fico muito feliz aqui de ver pessoas novas que nunca vi nos nossos webinars. Sejam muito bem-vindos. E as carinhas de sempre que gostam muito de participar dos nossos webinars, que pedem participação do Renato e da Liza. E eu trouxe para vocês aí outro evento imperdível, tá? Inclusive, pessoal, o assunto do evento de hoje, né, do tema de hoje, que vai ser puramente contas a pagar. Vamos falar aí como otimizar a gestão financeira aí do negócio de vocês. Foi um tema muito requisitado mês passado, tá? E até no evento que a gente teve, que a Laisa participou, inclusive, sobre fornecedores, que foi na segunda semana de setembro. Eu tenho a gravação tudo no mesmo lugar que eu tenho as inscrições, viu, pessoal? Logo vou divulgar aqui com vocês. Mas foram sugestões dadas por vocês, tá? Pelos nossos participantes aí dos webinars né, queremos webinar sobre tal coisa, sobre contas a pagar, sobre, né, fornecedores, sobre gestão de sinistro, já foi um pedido também. Então, gosto muito de levar em consideração aí essas sugestões de vocês, tá bom? Pessoal, acredito que a maioria aqui que estava na fila já conseguiu entrar. Mas se vocês conhecerem aí alguém do time de vocês, algum colega, tá, do departamento financeiro aí da empresa de vocês, que queira participar aí desse webinar, manda o link que vocês receberam, tá? Vocês podem ter recebido por e-mail ou na agenda que vocês salvaram aí ao fazer a inscrição para o evento, tá? Só mandar o link para quem se interessar e aí eles conseguem acessar, beleza? Mas se alguém não conseguir acessar aqui ao vivo, né, hoje de 2 às 3, depois a gente vai conseguir enviar a gravação também, tá? Então, fazer a inscrição sempre é importante porque a gente consegue priorizar esse envio do material para vocês, tá certo? Vamos lá então, pessoal. Contas a pagar. Quem tá ansioso aí, inclusive queria saber alguém que está aqui já participou antes dos nossos eventos sobre algum tema do departamento financeiro? Manda aqui no chat pra gente. Eu sei, inclusive já sei uns 5 nomes aqui. A Laísa também sabe, hein? Então, se vocês não mandarem aí no chat, eu vou começar a escrever os nomes aí do pessoal. Mas eu sei que temos pessoas aqui que se interessam muito por vários temas aí voltados ali para os serviços financeiros, tá? Então, comenta aqui se não é o seu primeiro e se for o seu primeiro, comenta também pra gente saber aí quais tipos de tema interessam vocês, tá bom? Vamos lá, Renato, passa para a próxima para mim, por favor. Vou introduzir essa galera que está aqui hoje, tá? Pessoal, quem não me conhece, meu nome é Fernanda, eu sou especialista de programas educacionais aqui da Pipefy, por isso que estou sempre pedindo sugestões de temas, né, e tentando organizar aqui um calendário bem legal de temas educacionais sobre Pipefy, sobre mercado, para ajudar vocês aí no dia a dia das operações de vocês. E hoje tenho comigo dois especialistas incríveis, especificamente como falei antes, departamento financeiro, contas a pagar, tá? Temos a Laís é a nossa engenheira de soluções aqui, voltado para serviços financeiros e de risco, tá? Assim como o Renato, mas ele é o nosso gerente de negócios. Então, vocês vão ver aqui na estrutura do nosso webinar, vamos começar com o Renato, com alguns insights sobre o mercado, sobre a solução Pipefy, tá? Alguns dados bem interessantes. Depois ele chama a Laisa para a gente ver a prática, tá? Vamos ter aqui uma demonstração ao vivo do nosso produto com soluções incríveis. E aí, depois do nosso webinar, vocês recebem todo esse material, tá bom? Vamos lá, Renato, por favor. Pessoal,
vou mandar aqui o link para vocês, tá? Do segredo de todos os webinars da Pipefy, beleza? Vou mandar aqui no chat, que é o link que está aqui, mas como eu disse, vocês vão receber esse material depois também, tá? Se não quiserem salvar aqui do chat, depois vocês conseguem salvar, tá? Esse vai ser o nosso calendário aí de outubro. Um pouco diferente, a gente não vai ter o webinar toda semana, porque a semana que vem eu estarei de férias, pessoal. Estou precisando de um descansinho aqui, estou fazendo muito webinar, estou aprendendo muito e eu preciso de um descansinho. E na terceira semana de outubro eu estarei em um evento presencial no escritório de São Paulo, tá? Inclusive, quem for de São Paulo aí, cliente da Pipefy, né? Ou então esteja aprendendo um pouquinho mais sobre Pipefy, querendo conhecer mais, me manda um e-mail e a gente manda esse convite aí exclusivo para vocês, tá? Mas estarei no evento presencial na terceira semana. Então a gente tentou organizar aí de acordo com a minha agenda. Teremos o Pipefy Updates, tá? No dia 8 de outubro. Pessoal, vai ser muito, muito legal. Esse evento vai ser um pouco diferente do que a gente está acostumado. Normalmente vocês me veem aqui tocando o webinar com alguns dois ou um participante ali para, né, mostrar ali uma visão de mercado, uma visão do produto. Mas esse Pipefy Updates vai ser só pessoas de produto, tá? Teremos uma visão de mercado também, mas é basicamente o posicionamento da Pipefy com essas novas funcionalidades, com inovações do produto ali, mostrando um pouquinho do que está por vir também, tá? Então, se Pipefy te interessa, com certeza esses vocês não podem perder. E temos mais 3 eventos até o final de outubro, tá? Teremos 2 ali numa mesma semana, um dia 14, um dia 16 e um no dia 28, tá? Vamos falar bastante sobre risco, vamos falar sobre low code, no code, automação, IA, tá bom? Então, fiquem ligados no link que eu mandei aqui. Logo a gente vai publicar os links de inscrição para todos esses eventos, tá? Renato, passa para a próxima, por favor. Estamos começando o webinar agora, viu, pessoal? E logo eu vou enviar o meu e-mail aqui no chat, tá bom? Esse é o evento que a gente já tem o link de inscrição. Então, eu já deixei aqui programado para vocês, tá? Quando vocês receberem o material, é só clicar aí e já fazer a sua inscrição, tá certo? Todos que eu divulgo aqui, pessoal, são online, são gratuitos, tá? Então, é para compartilhar aí com quem se interessar mesmo, tá certo? Mais um Renato, e aí eu prometo que vai ser o último até eu deixar o Renato assumir, viu, pessoal? Só para já cobrir algumas das dúvidas que vão surgir aqui, pessoal. O chat está super aberto aí para todos vocês, tá? Mas se vocês tiverem dúvidas a respeito do conteúdo do webinar, a respeito do produto, tá? Dúvidas em relação ao conteúdo que a gente está apresentando aqui, por favor, mandem no botão de Q&A. É lá que eu consigo controlar melhor as dúvidas que surgem. Se a gente não conseguir responder todas aqui, eu vou direcionar depois individualmente as respostas, tá? Mas teremos um momento aqui para a gente conseguir cobrir as dúvidas que vocês mandam, tá certo? E por último, sim, o treinamento está sendo gravado, tá? E fica disponível, inclusive, no link que eu mandei no chat, tá? Lá a gente tem eventos futuros, que é justamente os que vocês podem fazer inscrição, os próximos webinars, e os passados, tá? Então, o webinar passado, vocês conseguem acessar a gravação. Demora um pouquinho para atualizar no site, então se você fizer inscrição, ou seja, se você está aqui ao vivo, vocês vão receber no e-mail antes, tá? Esse conteúdo. Temos no YouTube e temos na Pipefy Academy. Na Pipefy Academy, se vocês assistirem, vocês ganham ali o certificado, tá? E é lá que vocês conseguem acessar o material de apoio também, tá certo? É isso, pessoal. Vou chamar o Renato aqui para a gente começar o nosso conteúdo. Obrigado, Fê. Boa tarde, pessoal, tudo bem? Meu nome é Renato, como a Fê já tinha apresentado, eu cuido aqui da BU de Finanças e Risco. Vamos falar de contas a pagar, acho que é um caso de uso clássico da Pipefy, acho que de todos os casos de uso de finanças, talvez seja o mais frequente, ou que a gente tem mais casos ou mais exemplos aqui no mercado, aqui quando a gente fala de processos que a Pipefy orquestra. E claro, né, contas a pagar é uma atividade que pode ser muito complexa, quando a gente vê a quantidade de notas por e-mail, PDF, XML, conferência no braço, enfim, compliance para garantir que você está pagando
a nota certa, no valor certo, para o fornecedor certo. Acho que a boa notícia é que essa história é comum em muitas outras empresas, em muitos outros países. A gente vê problemas muito similares em diversos lugares. A gente já está presente em mais de 4.000 empresas globalmente, de bancos a indústrias, e a gente sempre vê o mesmo problema ali, de uma forma geral. Assim, muita energia gasta no operacional, pouca visibilidade do todo. A gente percebe aqui que os sistemas legados não comportam as necessidades modernas. E aí a ideia hoje, pessoal, é a gente falar como transformar e revolucionar contas a pagar numa esteira governada, rápida, auditável, com AI, sem depender de um exército de tecnologia, enfim. E aí, falando um pouquinho de evolução de AI, né? A gente sabe que quando a gente conversa com o CIO sobre como é que eles estão trabalhando o tema de AI, a gente tem um perfil de resposta, né? Que já tem projetos em andamento ou projetos já desenvolvidos, né? A gente vê uma cadência aumentando ano a ano, desde 2019 até 2024, quando a gente vê alguns quadros aqui da Gartner. Mas quando em TI avança rápido a história, quando a gente fala de áreas de negócio, a gente vê que os times sabem o potencial, mas não vem AI acontecendo na prática, né? A gente vê diversos problemas para implementar AI. A gente vê falta de recurso técnico, custo, dependência de tecnologia, complexidade, enfim. No final do dia, a gente sabe que a nossa plataforma de workflows, quando a gente une regras de negócio, automação, dados próprios, a gente já tem essa história muito bem escrita quando a gente fala de fluxos de trabalho, né? Agora, quando a gente fala de AI, você adiciona uma camada cognitiva, né? E aí, quando você coloca AI nessa história, a gente vai para um outro patamar, né? A resposta não é em tratar AI como um projeto de laboratório aqui, mas algo que já nasce de fato pronto para o dia a dia do contas a pagar. Aqui a gente coloca alguns exemplos de agente de RH, agente financeiro, agente de suporte, enfim, e como que a gente se conecta com os sistemas de registro, sistemas de ferramentas e o sistema de enriquecimento, porque a gente sabe que a complexidade do departamento financeiro ele tem aumentado de forma exponencial, né? E as empresas estão aumentando a quantidade de trabalho manual também de forma exponencial, né? Os RPs não comportam todas as necessidades. E Pipefy vem para, de fato, orquestrar fluxos financeiros complexos, né? E, de fato, é como se fosse um prompt à distância, né? Você poder criar processos, automatização, agentes de AI para lerem notas, para tomarem decisões, e para interpretar se o fluxo está correto, né? Isso é um dos grandes diferenciais aqui que a gente vê que tem resolvido problemas reais, sabe? Então, quando a gente fala de um agente de AI aqui, a gente, de fato, a gente conecta isso dentro de um estúdio, né? Então, um exemplo aqui, o Buddy Finance Agents, né? Então, que ele complementa aqui uma plataforma completa de agentes para automatizar processos financeiros e contas a pagar é um deles, mas a gente fala de uma estrutura agnóstica. Do lado esquerdo aqui, a gente tem qualquer LLM que pode ser plugada, né? Seja ChatGPT, aqui já é o ChatGPT 5, perdão, o OpenAI 5, Gemini, Llama, Claude. A gente fala também de qualquer fonte de dados, né? Então, você quer avaliar aquele CNPJ, aquele fornecedor, você precisa ter um hub de dados conectados, né? Ou um hub, ou RPs conectados, ou, de fato, databases. Então, o Pipefy ela funciona como uma grande orquestradora, né? Em cima disso, você cria agentes especializados para ler nota fiscal, PDF, classificar e analisar despesas, impostos e fornecedores, tomar decisão de aprovação conforme regras de negócio, detectar anomalia, como duplicidades, pagamentos fora do prazo, conformidade com políticas internas, de fato executar ponta a ponta, né? Desde a captura da nota fiscal até a integração com o RP e com o banco, né?
E aqui a gente, de fato, tem um time de agentes prontos aqui, né? A gente vai falar de um deles especificamente, né? Mas você não precisa na Pipefy construir tudo do zero, né? E aqui a gente é como... Quando a gente tem um pool de agentes GE, é como se tivesse ali um time de analistas 24 por 7, mas sem aumentar esse headcount e resolvendo a parte burocrática, né? E aí a gente tem várias áreas que Pipefy gera impacto, né? Quando a gente fala de uma esteira de crédito, ou uma operação financeira, ou operações internas, seja de tesouraria, controladoria, mas aqui especificamente a gente vai falar de contas a pagar. Alguém no chat falou de gestão de cobranças, enfim. Em breve a gente também vai fazer um webinar, não para outubro, mas quando vier a próxima agenda, a gente também vai falar de contas a receber, principalmente gestão de cobrança, são temas muito correlatos. E aqui, no final do dia, a gente tem diversas áreas que Pipefy já tem, de fato, aplicação rodando em diversos clientes, e o grande objetivo aqui é a gente modelar, ter uma história fácil de vocês entenderem como funciona a Pipefy. A gente sempre brinca aqui dentro de casa que é mais fácil você ter uma página já escrita do que uma página em branco, né? Pipefy é uma caixinha de ferramentas, mas quando você vê o fluxo já desenhado com base em diversas implementações que Pipefy fez mundo afora, a gente consegue, de fato, dar mais vida aqui para um fluxo agêntico, né? Então, a gente tem diversos agentes de AI em diversos casos de uso, seja para processos de risco, processos de crédito, homologação de fornecedor, ou mesmo operações internas como tesouraria, enfim. Quando a gente fala de contas a pagar, basicamente o que a gente vai mostrar aqui aqui olhando ponta a ponta, né? Então a gente tem etapas de análise do documento, duplicidade, pendências, fluxo de aprovação, lançamento de sistema externo e pagamentos. A gente vai mostrar um fluxo ponta a ponta e agente GI, principalmente aqui nas duas primeiras etapas aqui, quando a gente faz validação da nota e checa se tem alguma duplicidade e como que a gente está conectado ponta a ponta aqui, tá? O tema de leitura de documentos, ele é um tema que eu acho que 1/3 do fluxo do consumo de AI na Pipefy é de leitura e extração de documentos, né? Então, a gente sabe que o impacto, seja em custo, em saving monetário, ou seja em tempo, ele é super impressionante, né? Então, quando você faz o antes e depois, leitura de dados, 5 minutos, validação de dados do dataset, 10 minutos, conferência, mais 5, correção, mais 10, registro no sistema, 5, você gasta 1.900 horas, né? Quando você faz uma implementação em menos de um mês, né? E você consegue fazer uma configuração da plataforma, planejamento de especificações, e você tem um resultado com uma produtividade de no mínimo 5 analistas, você começa a ver que alguns gastos são, de fato, mensuráveis e evitáveis, né? De você colocar pessoas para fazer atividades mais cognitivas, né? Leituras de documentos, a gente pode, de fato, colocar uma AI para trabalhar, e tem muita gente já fazendo, como, por exemplo, a Isaac. A Isaac é um player super, acho que referência em soluções para escolas. Eles tinham lá um desafio claro, né? Processar mensalidade para milhares de alunos, controlar pagamentos, conciliar fornecedor, e tudo isso lá com uma equipe super enxuta, muito esforço manual. E, cara, tinha atraso, tinha erro, tinha custo elevado. E com o Pipefy, eles, de fato, estruturaram o processo ponta a ponta, automatizaram a leitura de documentos, criaram fluxos de aprovação e a redução de custo operacional, tempo de processamento e saving financeiro. Você tira o peso do time, ganha governança e, de fato, deixa o trabalho mais operacional aqui para um robô fazer ou para uma AI trabalhar junto com um sistema de gestão de processos, né? Aqui falando desse case Isaac, agora do estudo da Força. Então, assim, Pipefy é um player global de forma independente. Esse é uma entidade independente que avalia a Pipefy como um grande ROI maker, né? Então, assim, seja payback em 6 meses, um tempo de implementação abaixo de 6, esforço operacional, enfim, ganhos financeiros de forma super mensurável. Então, é muito importante a gente sempre relembrar. Mas mais importante aqui é sair de uma conversa de slide aqui, de fato, a gente ir para a demo, que é o momento
que mais interessa aqui. Então, queria passar a bola, depois aqui de 20 minutos de conversa, para a Liza, a engenheira de soluções aqui, que é a criadora do produto. Então, Liza, você está por aí? Tô por aqui, atenta. Maravilha. Então, vou interromper o meu compartilhamento aqui Combinado. e me avisa se consegue compartilhar por aí. Tá joia. Bom, já fiz o compartilhamento de tela aqui. Acho que todos já estão visualizando, né? Sim. Legal. Então, bora lá, pessoal. Primeiramente, boa tarde, né? Então, sejam muito bem-vindos aqui a mais uma sessão. Estou acompanhando ali algumas coisas no chat. Acho que muita coisa do que está sendo colocado ali de dúvida, eu vou fazer a cobertura na demo. E aí, caso eu não cubra, né, mandem ali no botão de Q&A, que a Fê e o Renato podem ajudar ali também com esses pontos, tá bom? Bom, bora lá. Para quem já conhece Pipefy ou para quem não conhece Pipefy, às vezes tem alguns recursos aqui que a gente acaba lançando e devido a tantas funcionalidades e o produto ser tão robusto, tem coisas que acabam passando batido aqui, né? Então, o portal, por exemplo, que é essa tela que a gente está visualizando, é algo que eu sempre gosto de demonstrar, né? Então, iniciar a minha demonstração do produto por ele. Porque aqui, gente, é um canal onde vocês podem centralizar ali para pessoas internas e até externas da empresa, desde que elas tenham um usuário da Pipefy atrelado, né? Que é aquele usuário, por exemplo, que é o não pago. Então, a gente consegue fazer com que informações sejam compartilhadas dentro de uma mesma tela. Então, vejam que aqui eu trabalho com páginas diferentes, né? Então, eu tenho página de Finance e Risk, de recursos humanos, de Customer Ops, de Insurance, por exemplo, e eu consigo colocar outros tipos de materiais, como documentações, links, blocos de conteúdo, e, enfim. A chance de customização aqui é muito grande, né? Tudo isso que vocês estão vendo aqui dentro desse portal é algo que a gente que fez a construção. Então, o layout, cores e disposição das informações são vocês que fazem a configuração, né? E aí aqui eu tô dentro da tela da página, na verdade, né, do financeiro e do gestão de risco, onde eu quero compartilhar com vocês que um solicitante, por exemplo, consegue ter acesso aos formulários para poder fazer preenchimento. Então, aqui, para quem já esteve com a gente em outros webinars, eu já demonstrei sobre créditos para a empresa, no caso, foi o Gabriel, na verdade. Eu fiz a demonstração recentemente do homologação de fornecedor, né? O onboarding PJ, o background check ali. Então, tudo isso poderia ser iniciado por um formulário sendo preenchido, né? Ou a gente tem também aqui a oportunidade de usar um assistente de IA, né? O nosso assistente de IA é um dos recursos que a Pipefy trabalha hoje com inteligência artificial. Ele pode ser colocado tanto dentro de um portal, que é onde eu estou aqui, mas ele também pode ser adicionado dentro de uma interface. E aí a gente vai falar um pouquinho de interface ali no meio da demo, onde eu vou demonstrar para vocês. E também ele pode ser adicionado dentro de dois canais de mensageria, que é o Slack e o Teams. Então, imagina que vocês façam a configuração ali de políticas, diretrizes, FAQs, formulários que já existem dentro de Pipefy, de N processos, e você coloca para que essa assistente, né, de IA faça um apoio para o solicitante para que ele tanto faça a abertura de formulário, mas também faça um acompanhamento de status também, tá? Então, aqui para a gente ser um pouco mais dinâmico, eu vou abrir uma solicitação de contas a pagar, né? Então, vou pedir aqui para que ela me apoie nessa solicitação e nessa abertura. E aí, depois, eu demonstro ali também como que ela pode ajudar no acompanhamento do status, tá bom? Então, aqui ela vai me fazendo algumas perguntas. Vejam que essas perguntas que ela faz, ela é muito direcionada para o formulário que eu já tenho construído dentro da Pipefy, tá? E aí, ela vai me fazendo, por exemplo, alguns questionamentos, na verdade, né? De campos que existem lá dentro da Pipefy.
Então, se o campo for obrigatório, ela não abre a solicitação sem que antes eu preencha essa informação. E se ele for opcional, ela verifica aqui se pode pular essa informação ou se eu desejo incluir algum registro, tá? Então, veja, como eu já estou logada dentro da Pipefy, ela já puxou o meu nome e o meu e-mail e perguntou se poderia utilizar aqui como e-mail do solicitante. Isso é bem bacana, porque depois eu posso acompanhar o status da minha solicitação por e-mail, por alguma integração que a gente venha fazer no Slack ou no Teams, né? Ou até WhatsApp e outros canais de comunicação, e também por recursos que a gente tem dentro da Pipefy, que é o assistente de IA mesmo, que pode nos apoiar no acompanhamento do status, e o nosso Request Tracker também, né? Que dá para poder fazer o acompanhamento ali da solicitação. Então vejam que legal, ela perguntou aqui qual que é o meu centro de custo. Então aqui eu tenho um banco de dados, né, falando quais são os centros de custos aqui que ela poderia disponibilizar. Ela me pergunta, por exemplo, o motivo da solicitação. Eu vou dizer que vou pular a etapa. E aqui, logo em seguida, ela vai verificar, por exemplo, qual é o documento que eu quero que seja pago, né? Então, ela me traz aqui um botão. Eu vou colocar aqui uma documentação. Então, vou puxar uma nota fiscal aqui que eu já tenho dentro das documentações. Vou inserir. E a partir desse momento, ela me faz uma confirmação, né? Então, para eu verificar se os dados que eu incluí estão corretos e se ela pode prosseguir com a criação da solicitação. Então, eu vou dizer que sim, pode prosseguir. E a partir desse momento, ela vai me retornar ali com o ID da solicitação, que significa que o meu card já foi aberto lá dentro do meu processo, tá? Lá dentro do meu Kanban. Então, o que que é legal, né? Com esse número que ela identificou e me trouxe, eu posso retornar aqui daqui algumas horas, minutos ou dias para poder saber o status dessa solicitação que eu abri, ou ela consegue puxar também através do usuário. Então, como eu sou um usuário aqui cadastrado com Pipefy, ela me traz tudo o que eu tenho em aberto, tudo que está em andamento, de todos os pipes que eu já abri alguma solicitação. E aí ela me traz uma lista ali, de forma bem simples e prática, tá? Então, essa aqui é a nossa assistente de IA. Agora, saindo dessa persona de solicitante, uma vez que eu tenho a solicitação de pagamento já aberta, eu tenho aqui o nosso Kanban, né, que é a nossa esteira ali de contas a pagar, onde assim que uma solicitação nova chega, que é essa daqui que eu acabei de abrir, nós vamos ter um analista de agente de IA que está fazendo ali um processo de triagem, né? Então, aqui eu tenho um primeiro agente, que eu chamo ele de triagem inicial e identificador de duplicidade. Então, o que que ele faz? Ele vai abrir esse documento que eu anexei, no caso aqui é uma nota fiscal de serviço, e ele vai identificar quantos arquivos tem dentro daquele campo, qual que é o tipo de documento aqui que ele identificou, e eu peço até mesmo para que ele faça uma interpretação do porquê que ele acredita e qual é a porcentagem de confiança que ele me trouxe, se aquele documento de fato é uma nota fiscal de serviço, ou é uma nota fiscal de produto, de fatura de energia ou de boleto. E por que que a gente faz isso daqui, né? Porque à medida que ele faz uma triagem inicial e ele identifica ou não se existe algum tipo de duplicidade, identificando duplicidade, ele vai preencher esse campo aqui de solicitação duplicada. E aí, aqui, para fazer um melhor aproveitamento do nosso tempo, eu tenho uma solicitação que foi identificada, por exemplo, como duplicidade, que está aqui nessa fase de pendência para correção. Então, o que que acontece, né? Eu vou até entrar aqui para vocês darem uma visualizada. Para quem já conhece de Pipefy, está trabalhando com agentes de IA, é bom saber e alertar que todos esses campos que têm essas estrelinhas aqui do lado foram conteúdos gerados pela nossa inteligência artificial. Então, ela consegue extrair informações de documento e preencher campos da Pipefy, tá? Então, por exemplo, na análise de documento dessa solicitação, aqui ela fez uma análise de boleto, então ela trouxe o porquê que ela classificou como boleto aqui, por exemplo,
e, nesse caso, ela identificou que tinha uma duplicidade dessa solicitação. Então, o que que isso significa? A partir, por exemplo, do código de barras, que é um código único de identificação, ela verificou que há 14 dias atrás, o Gabriel ele já tinha encaminhado uma solicitação com esse mesmo tipo de boleto. Então, o que que ela fez aqui, né? Ela verificou que isso se trata de uma duplicidade e fez um autopreenchimento aqui para mim de campo, dizendo qual que é a solicitação anterior que está a duplicidade atrelada. O que que isso é? Por que que isso é muito bacana, né? Porque aqui a gente pode tomar algumas tomadas de decisão. Ou seja, ou a gente pode passar para uma fase de pendência para correção, que é essa que eu encontro agora. E aí a gente pode mandar um e-mail para o Gabriel, falando para o Gabriel fazer um reenvio de documentação. Então, aqui nós conseguimos disponibilizar uma espécie de formulário. Então, a gente chama aqui de formulário de fase. E através desse formulário de fase, por exemplo, a pessoa consegue acessar um link, reencaminhar o documento ou colocar algum tipo de comentário. E essa solicitação ela vai acabar voltando ali para a etapa inicial, né? Então, eu vou colocar aqui qualquer documento só para vocês verem como que funciona. Então, vamos supor que eu sou o Gabriel, fiz um preenchimento aqui via formulário, e aí a minha solicitação já saiu aqui do pendência para correção e ela voltou para análise de documentação. Por quê? Aqui, junto com a etiqueta do retorno com informações, o analista conseguiria entrar dentro dessa tela e verificar aqui qual é a documentação agora que, por exemplo, o Gabriel encaminhou e se está correto para poder seguir ou não dentro do processo, né? Aqui a gente está fazendo com que um analista humano seja acionado e faça esse tipo de análise. Mas se vocês quisessem fazer novamente uma triagem com outro agente de IA, não teria problema nenhum. A gente poderia fazer o acionamento ali, por exemplo, e aí, a partir disso, a gente tem aqui, por exemplo, campos para ser preenchido. Se a solicitação foi de fato corrigida ou se a gente vai arquivar aqui esse processo, tá? Então, se foi corrigido, ele segue na esteira ali, né, para as próximas etapas. E se a gente clicar que o processo será arquivado, esse card ele sai dessa etapa aqui de análise de documento e ele passa para a nossa etapa final, né, que é um cancelado não aprovado. Uma vez que está dentro dessa etapa, o solicitante também poderia ser informado via e-mail ou outros canais de comunicação que aquele documento que ele foi enviado anteriormente não vai ser pago e dá para a gente trazer ali nos templates de e-mail o motivo também, tá? Agora, isso aqui é trabalhando num cenário com empecilhos, né? Vamos trabalhar num cenário em que tudo aconteceu bem. Então, aqui, deixa eu voltar com essa solicitação para a página inicial ali, porque os meus cards já estão rodando aqui de forma automatizada. Então, deixa eu retornar para vocês verem como que funciona o preenchimento ainda do nosso primeiro agente de IA, tá? Então, o primeiro agente de IA, além de identificar essa duplicidade e o tipo de documentação, ele também consegue fazer uma extração do documento. E aqui é muito bacana, que eu vou entrar no detalhe com vocês daqui a pouquinho, é que o prompt desse agente, ele está específico para que ele faça, por exemplo, leitura de acordo com o tipo de documento. Então, a gente verificou que a acurácia ali, quando o agente ele está especializado para fazer a leitura de um tipo de documento e não de vários dentro de uma mesma solicitação, fica muito melhor, tá? A extração da informação. Então, aqui, por exemplo, ele já consegue trazer qual é o código de barras, qual que é a data da fatura, data de emissão, CNPJ do fornecedor. Aqui ele preencheu, por exemplo, data de vencimento, o nome do fornecedor, nome do recebedor, enfim, fez algumas extrações de informação e também sugeriu seguir para a próxima etapa, onde aqui a gente está entendendo que a próxima etapa seria um fluxo de aprovação. Então, aquele card que eu abri no início da solicitação ali para vocês, é esse daqui, ó. Então, tá aqui as informações que eu tinha preenchido via assistente de IA. Então, ele já abriu a nota, identificou o valor e fez a extração das informações.
Então, vejam aqui na parte da esquerda, né, que ele identificou outra duplicidade. De fato, tem um documento aqui repetido, né? Então, imagina que eu tenho vários cards abertos aqui. E acho que um grande ganho também que a gente traz dentro desse processo, que vale a pena vocês identificarem também, é que aqui a gente consegue fazer validações com ferramentas externas de hub de dados sobre o CNPJ atrelado. Então, por exemplo, ele identificou aqui o CNPJ do fornecedor dessa nota fiscal de serviço. E a partir disso, por meio de uma integração com o sistema da Big Data Corp, ele me trouxe as informações desse CNPJ. Então, ele trouxe tanto informações básicas, como data de abertura, nome fantasia, capital social e etc. E também me trouxe as informações de atividades econômicas, endereço, por exemplo, quadro societário, né? E consegue fazer uma extração bem legal de validação, além do documento que foi anexado, mas também com informações públicas e com dados externos ali que a gente consegue puxar dentro dessa integração, tá? Para quem já participou de outros webinars ali, dessa parte do financeiro, já viu essas integrações acontecendo também para o nosso processo de background check, né? Que acontece dentro de uma esteira de crédito e também na parte de homologação de fornecedores. Então, aqui a gente incluiu também dentro do produto para fazer parte de uma validação inicial. E aí, fora isso, o agente consegue, de fato, fazer uma leitura muito ampla do documento que foi anexado, e ele traz aqui, por exemplo, num campo de texto longo mesmo, né? Então vejam aqui, ó, a formatação que ele traz. E aqui nessa tela ele fica num formato bem bonitinho de tabela, e ele consegue extrair o que ele identificou dentro dessa nota. Então, a parte bacana é que vocês, por exemplo, que têm que extrair informações de um boleto, de uma nota fiscal, para poder passar de forma estruturada para um ERP, aqui está o momento de tirar aquela atividade manual, onde uma pessoa tem que ficar abrindo documento por documento e fazendo um Ctrl+C, Ctrl+V, e a gente deixa o nosso agente aqui analisar as informações, fazer preenchimento de campo aqui, ó, igual vocês estão vendo, e a partir disso, uma vez que esses campos foram preenchidos pelo assistente, desculpa, na verdade pelo agente, né? Ele já poderia ser encaminhado ali para uma integração com algum ERP que vocês utilizem e que tenha a API aberta, tá? Nesse caso aqui, na nossa demonstração, acho que alguém tinha perguntado no chat ali quando eu estava lendo se a gente ia demonstrar alguma integração com ERP. No caso aqui, nós não temos integrações feitas, né, com o ERP, mas é possível fazer essa integração porque a Pipefy tem uma API aberta. Então, desde que o sistema que vocês utilizem também tenha, é possível fazer esse input de informações para lá. Tanto fazer o input de informação para o sistema externo, quanto também gerar um card automaticamente a partir de um input lá do sistema externo. Então, existe ali alguns casos em que o processo de contas a pagar inicia dentro de um SAP, por exemplo, ou dentro de um sistema da Oracle, e aí essa solicitação nasce de forma automatizada aqui, né? Então, no meu caso, eu fiz um preenchimento manual para vocês verem, mas também é possível gerar essas solicitações de forma automatizada, tá? Agora aqui, pessoal, entendendo que tudo aconteceu lindamente e vamos seguir para um fluxo de aprovação, nesse processo, nós estamos trabalhando com algumas alçadas diferentes, de acordo com regrinhas de negócio. Então, o que acontece? Quando uma nova solicitação ela vem para a minha etapa de fluxo de aprovação, aqui dentro da etapa, por exemplo, eu consigo ver quem é o responsável pela aprovação no N1 e qual que é o status dessa solicitação. Vejam que aqui o aprovador ainda não nos respondeu se está aprovado ou se está reprovado. Mas a grande vantagem aqui da Pipefy é que nós conseguimos trabalhar com fluxos conectados. Então, eu criei aqui, por exemplo, um fluxo paralelo, que eu chamo de um fluxo auxiliar, na verdade, onde, uma vez que aquele card entra naquela minha etapa em aprovação, ao invés de criar várias fases ali de N1, N2, N3, N4, dentro de um mesmo Kanban, né, poluindo ali visualização, nós trabalhamos com esse pipe conectado. Então, ele nasce aqui de forma automatizada, ó.
Veja que foi criado de forma automatizada e ele fica linkado com o card pai, né? Então aqui a gente chama de card pai e card filho. Então ele fica linkado com o card pai que nasceu lá em contas a pagar. Então imagine que eu, né, enquanto uma aprovadora, e aí aqui eu mudei de persona de novo, eu entre dentro do meu Kanban de aprovações e veja tudo aquilo que eu tenho para poder fazer a aprovação naquela data, tá? Então eu consigo entrar aqui, por exemplo, no card. Na esquerda, eu vejo as informações principais que foram preenchidas tanto pelo solicitante quanto o que foi extraído pela análise do agente aqui. Então, aqui ele trouxe para mim também novamente uma extração das informações. E a partir disso, aqui na parte da direita, eu consigo dizer se essa solicitação está aprovada ou se está reprovado. Qual que é a parte legal também aqui da Pipefy, tá? Nós conseguimos trabalhar com um SLA, ou seja, se a gente definiu que um aprovador de N1, N2 ou N3 tem até X hora ou X dias para poder fazer uma aprovação, a gente consegue fazer lembretes e notificações recorrentes para que esse aprovador faça a aprovação dentro do prazo que a gente precisa, né? E aí não perca, por exemplo, a data de pagamento. E também, além de trabalhar com esse tipo de notificação, né, a gente consegue trabalhar com regrinhas para entender se essa aprovação vai passar de fato para o time do N2 ou se vai passar de fato para um concluído. Vejam que aqui, na minha regrinha, se a fatura, o boleto, o que seja, fosse até o valor de R$ 5.000, ele passaria apenas pelo N1 e ele já seguiria para concluído. Nesse caso aqui, deixa eu só dar um F5 para a tela dar uma carregada. Como o nosso boleto ele está no valor de 71.000, eu peço para que ele passe também pela aprovação do N2 e, consequentemente, aqui ele vai passar também pela aprovação do N3. E aí, somente depois de todas essas aprovações acontecerem, é que, de fato, o card, né, lá no PipePy, vai ser atualizado se está aprovado ou não. Então, veja que interessante. Aqui eu mostrei para vocês que eu já fiz o preenchimento da aprovação. E quando eu volto aqui, por exemplo, nessa solicitação, ele já me traz aqui as informações preenchidas, ó. Então, veja aqui na esquerda que ele já me trouxe, ó, o Luiz está aprovado. E a Lala aqui, que é o N2, por exemplo, ela ainda não respondeu essa solicitação, tá? Então, além dessa parte de fazer uma configuração e acompanhamento automatizado das aprovações, nós conseguimos também trabalhar com formas de facilitar a vida do aprovador ali, né? Já que a gente entende que tem alguns processos que a demanda de aprovação é muito alta. Então, esse controle do que tem para aprovar ou do que já foi aprovado, às vezes fica muito perdido porque acontece via e-mail, por exemplo, ou nem utiliza uma ferramenta, acaba sendo algo mais ali no conversacional. Então, qual que é a ideia aqui? Além de trabalhar com a visualização do Kanban, nós também conseguimos construir integrações com sistemas externos, igual eu falei para vocês. Aqui eu tenho uma integração, por exemplo, com o Slack. Não sei se algum de vocês utilizam o Slack. Eu trouxe numa imagem aqui só para ficar mais dinâmico, mas olha que interessante, né? Imagina que você é o aprovador, tem a sua conta no Slack ou no Teams, e quando chega algo para você fazer a aprovação, ao invés de você receber um e-mail ou ter que entrar na plataforma da Pipefy todo dia ou toda hora para ficar acompanhando, você vai receber uma notificação de forma automatizada. Então, aqui ele me trouxe as informações do solicitante e da solicitação que foi aberta, né? Então, tem aqui, ó, valor, ID da solicitação, e ele me traz também o link do card. Então, eu posso fazer tanto a aprovação entrando pelo link do card, que eu caio dentro daquela tela que eu estava demonstrando para vocês, ou eu posso vir aqui e clicar nesse botão de aprovado ou reprovado. Por aqui, clicando em um desses botões, a informação ela retornaria lá dentro do meu Kanban, né, do meu card da Pipefy, e a gente seguiria para N2 ou N3 ou para um concluído, tá? Então, esse é um meio de fazer um tipo de notificação para esses aprovadores.
E uma outra forma que a gente também tem de acompanhar o que está em andamento, fora essa visualização de Kanban aqui que vocês estão vendo, é usando uma interface. Então, lá no início da apresentação, eu falei para vocês que ia comentar um pouquinho mais da interface, e aí agora chegou a hora. Então, para quem ainda não está utilizando do recurso de interface, ela funciona como um canal centralizador também de informações, mas aqui ela tem uma parte muito bacana, que você consegue trabalhar com pessoas que tenham usuário tanto pago da Pipefy, quanto pessoas que não tenham usuário pago também, né? Mas também pode lidar com pessoas públicas, ou seja, pessoas que não tenham usuário da Pipefy nem pago e nem não pago. É claro que nesse caso que eu estou mostrando para vocês, no de aprovação, o aprovador teria que ter Lá, minimamente um e-mail, né? Oi, pode desculpa, vou falar. te interromper. Você consegue mostrar a tela do Slack? O Claro, consigo. pessoal tá aqui pedindo, falando que não foi exibida. Ah, não mostrou? Estranho que eu cheguei a ver. Depois eu acho que sumiu. Então eu acho que Cê- não mostrou o tempo todo. Ah, legal, mas dá para ver aqui Ali, ó, agora. me mandaram aqui que mostrou no começo e aí depois não foi exibida. Aí não tá mostrando. Agora E não a- tá. Ah, não tá mostrando? Não tá mostrando. Deixa eu ver se por A Acho que gente não imagem vai. foi no começo, pessoal, a gente está mas. vendo a interface ainda aqui. É, ainda foi a interface. Ah, deixa eu ver se é algo. Ah, tá bom. Eu tenho que compartilhar outra tela. Agora vocês estão vendo. Agora vemos. Legal. Então aqui eu tô dentro do meu Slack, né? Para facilitar aqui na demonstração, por exemplo, aqui ao vivo uma chamada no Slack. Então, para demonstrar aqui para vocês, a gente deixa sempre num canal, né? Então, isso poderia estar dentro de um canal do Slack ou do Teams, ou poderia ser disparado automaticamente para uma pessoa. Então, aqui ela conseguiria acessar ou seja o link ou clicar diretamente no botão aqui, igual vocês estão vendo. Aqui a gente produziu dentro do Slack porque é a nossa plataforma oficial de mensageria, mas tem muitos clientes nossos aqui que trabalham com o Teams também, tá? Agora, retornando ali para a visão da interface, a gente consegue fazer, então, uma visualização bem bacana para o aprovador, para ele identificar, por exemplo, tudo que ele tem que aprovar, que está dentro do prazo ainda. Então, ele poderia, por exemplo, dar prioridade para solicitações que estão fora do prazo, primeiro, antes de verificar que estão dentro, né? Até por uma questão de urgência ali. Então, vejam que aqui na tela de baixo, eu consegui demonstrar para ele o que está pendente de aprovação que já está fora do prazo, estipulado ali que a gente configurou. Então, o que ele consegue fazer? Ele consegue clicar aqui dentro dessa linha. Então, quando eu clico dentro dessa linha, vai me abrir uma nova tela. Essa tela aqui que vocês estão vendo, nada disso é escrito na pedra. Tudo foi eu que fiz a configuração, tanto a disposição de campo, o que eu queria que o aprovador não conseguisse editar, e sim somente visualizar. Então, ele consegue vir aqui e abrir a documentação, por exemplo, para ver do que se trata esse pagamento. Consegue ver qual que é a fase atual que se encontra. Então, ele sabe ali que está na fase de N1, por exemplo, né? E a parte bacana é que ele consegue vir aqui embaixo e, dentro desses campos editáveis, dizer se está aprovado ou se está reprovado. Então, aqui, se aprovado, ele quiser colocar um comentário, ele pode, e se reprovado e ele quiser também colocar um comentário, ele também pode. Qual que é a parte bacana disso? Uma vez que ele entrou aqui, respondeu a solicitação e aí voltou ali para a página dele, então deixa eu voltar aqui para a página de andamento, nós conseguimos trabalhar com visualizações de telas diferentes. Então, eu consigo ter uma tela do que está em andamento, para ele ver o que é prioridade de aprovar ou reprovar, e eu consigo criar uma página aqui também do que já foi aprovado e do que foi finalizado. Então, vejam que aqui, né, tem pouca solicitação que eu já abri aqui. Então, dá para a gente identificar tudo que já foi aberto, né? Tanto de data de finalização, ID, quem foi o solicitante, o valor, o status, né? E aí, a partir daqui, dá para a gente poder exportar dados, dá para poder mudar a disposição das informações da coluna, enfim, dá para poder fazer um trabalho bem bacana aqui, tá, pessoal?
Aqui eu estou demonstrando uma das possibilidades com interface, mas a gente já tem bastante casos de uso bem diversificado por departamento, por processo do uso da interface também. Então, caso vocês ainda não estejam utilizando ou não conheciam desse recurso, eu sugiro que busquem ali alguns materiais, né? Mas principalmente coloquem a mão na massa também. É super bacana e eu acho super divertido aqui criar e editar a interface, tá? Agora, saindo dessa tela aqui de visualização e acompanhamento, né? Dentro ainda do processo de contas a pagar, uma vez que a aprovação foi realizada, nós seguimos para uma etapa de lançamento no sistema externo. Então, aqui é onde eu comentei com vocês que poderia existir uma integração com esse sistema, e aí, uma vez registrado lá dentro de um ERP, por exemplo, a gente consegue voltar aqui dentro do Pipe, qual é o ID desse registro, qual é a data desse registro, e deixar anexado aqui também, para que a gente tenha todo um histórico, né? Se foi registrado ou não com sucesso. Aqui, por exemplo, não é uma integração, eu só fiz uma demonstração ali fixa para vocês verem como que seria, né, dentro da mesma tela aqui. E aí, uma vez que a gente tem o lançamento no sistema, a gente seguiria para uma fase de programação de pagamento, né? Então, daria para acompanhar o que, que já está em agendamento ou o que já está na fila para execução bancária. E quando tivesse lá na fila de execução bancária também, a gente conseguiria fazer um acompanhamento se a data de execução, ela já foi, qual que é a data de execução, na verdade, qual foi o meio do pagamento. Alguém falou ali no chat anteriormente sobre comprovante do pagamento. Então, aqui também a gente não está trabalhando com integração ainda, tá? Mas existem ferramentas hoje no sistema que consegue fazer o push dessa informação do comprovante, né? E trazer para cá de forma automatizada. Então, aqui eu adicionei um documento manual mesmo, né? Mas se fosse ser feito através de uma ferramenta, ele voltaria com esse anexo para cá, voltaria com o status, por exemplo, de pago, né? E poderia voltar aqui também, por exemplo, com um código de transação. E aí, quando isso tudo fosse registrado, a gente seguiria para uma etapa de concluído pago, né? E uma vez que já foi concluído e foi pago, a pessoa poderia ali, por exemplo, receber um e-mail, né, dizendo que aquele pagamento já foi efetuado. Então aqui eu fiz um e-mail bem simples e demonstrativo mesmo, só para vocês verem. Mas para quem já conhece um pouco mais do nosso produto, sabe o quanto que é customizável essa parte de template. E é bacana que essa pessoa, né, então o solicitante lá do início, ele conseguiria clicar aqui, por exemplo, dentro desse link e baixar o comprovante de pagamento dele. Ou ele poderia utilizar daqueles outros recursos que eu falei lá no início para acompanhar se o pagamento já foi realizado ou não, tá? Então, só para vocês verem ali o que eu tinha comentado sobre o nosso assistente de IA e ele trazer o recurso ali de pagamento, né, de status, eu vou voltar aqui, abrir um novo chat e vou perguntar o status das minhas solicitações que abri em contas a pagar. E ele vai me ajudar aqui a identificar qual é os títulos que eu já encaminhei para pagamento, qual é o status, né? Então, qual é a fase que se encontra e se já está concluído sim ou não. Então, tudo que vocês estão vendo aqui de informação, dá para a gente poder deixar tanto mais sucinto possível ou com mais informação. Se quisesse trazer, por exemplo, quem foi o aprovador que reprovou e o motivo, daria para trazer também, por exemplo. Se quisesse saber qual foi a data da última atualização desse que ainda está no fluxo de aprovação, também daria para trazer. Então, essa parte do assistente de IA também é super dinâmico e super customizável ali, de acordo com a operação de vocês. Agora, vou aproveitar aqui que eu falei bastante e restou uns 5 minutos. Acredito que Fê e Renato tenham respondido algumas dúvidas aí, mas Fê, fique à vontade caso queira fazer a conclusão. Respondi algumas, mas eu tenho mais umas aqui também lá. Se você ainda estiver animada para continuar falando, podemos cobrir Bora? algumas. Então vamos lá. Pessoal, antes da gente cobrir as dúvidas, ó, a Lá já se dispôs ali. é, Deixei algumas aqui em aberto, tá? Só para a gente cobrir ao vivo mesmo,
tá bom? Mas eu queria mostrar aqui para vocês, porque eu acho que muitas das dúvidas aqui são muito únicas ao, né, à realidade de cada um de vocês, tá? Então, vou deixar um QR Code aqui na tela. Acho que vai dar certo agora. Vocês estão vendo? Então, né? Sim, estamos. E vou deixar aqui no chat também, tá? O link para quem não quiser ligar o celular aí para já conferir o calendário, tá? É uma agenda para vocês agendarem aí uma demo com o nosso time, tá, pessoal? Porque tem caso que a gente não vai conseguir cobrir totalmente as dúvidas aqui, porque é alguma integração específica que vocês precisam, é alguma realidade específica que vocês precisam que a gente cubra. E isso aqui é completamente sem compromisso, tá? Só para a gente entender mais sobre como a Pipefy consegue ajudar vocês aí no caso de vocês, tá? É, tudo vai ficar gravado e aí vocês vão conseguir acessar esse material depois. Inclusive, depois desse QR Code, eu tenho algumas dicas de materiais que vocês podem acessar, tá? Então, alguns materiais independentes que vocês podem conferir, tipo artigos de ajuda, cursos da Pipefy Academy, tá? Então, guias, tem e-books lá também. Então, coisas para vocês aprenderem, consumirem aí por conta própria, tá? E a possibilidade ali de agendar uma demo para a gente entender como que Pipefy consegue solucionar aí essas dificuldades, tá certo? Também já vou pedir ali a Liza para me mandar um print ali do conteúdo do processo, tá? Dessa vez lá, além dos prompts, a gente teve aqui pessoal pedindo uma Do figura do assistente? formulário inicial, do assistente também. Mas uma figura daqueles campos que você utilizou no Start Form, tá? Acho que seria bem valioso. E, se Tá bom. possível, do assistente também. A gente teve até uma dúvida ali de como configurar o assistant para que ele funcione corretamente, como nessa demo, né? E realmente o segredo, assim como o segredo de um agente está no prompt, pessoal, o segredo do assistente está nas instruções que a gente dá para essa IA, né? Então, acho que também seria um conteúdo bem legal para a gente disponibilizar para eles. Perfeito? Massa demais, Fê. Boa. Obrigada aí por trazer. Então, pessoal, o que que eu vou cobrir aqui nesses 3 minutos? Eu vou fazer uma demonstração do prompt que eu vi que a Gabriela pediu ali, e eu acabei Maravilha. esquecendo de demonstrar. E a parte do assistente de IA, se der tempo, eu vou passar ali também rapidamente. Mas Perfeito. como a Fê encaminha depois todo esse conteúdo da gravação, o slide, eu vou mandar para ela também um arquivo, e dentro desse arquivo eu vou mostrar qual é o prompt que a gente está usando dos agentes de IA para poder fazer a extração de acordo com o tipo de documento, e também eu posso mostrar como funciona o assistente de IA, e as configurações que a gente tem que fazer ali, tá bom? Maravilha. Maravilha. Pode Então, apresentar a tela lá, por favor. já está aparecendo já a minha tela? Já sim. Ah, já tá. Boa. Ah, Perfeito. perfeito. Então, pessoal, como eu comentei aqui, eu tenho alguns agentes rodando, né? Eu vou mostrar aqui, por exemplo, o da nota fiscal de serviço, tá? Então, uma vez que aquele primeiro identificou o tipo de documento, esse nosso agente vai ser acionado para que ele faça uma melhor extração da informação. Então, o que que eu faço aqui? Vejam que não é um prompt rápido e simples, ele é bem complexo, inclusive. Então, a gente fala que o IA é uma analista financeiro especializado, né? Eu retorno aqui para ele qual é o documento que eu anexei lá no início, e a partir disso, informo para ele qual que é a entrada que ele vai ter, né? Lá, desculpa, você consegue compartilhar novamente? Opa! Eu parei de compartilhar, eu acredito que a sua parou também. Queria dar, Ah, pode ser. queria dar um destaque para a sua. Aí, pronto, perfeito, obrigada. Imagina. Então aqui, pessoal, ó, vejam que eu trago informações de entrada, né, de processamento. Então eu peço para que ele execute ali o OCR 2 vezes, né? E ele faça até mesmo uma comparação de resultado. Depois eu peço para que ele identifique o layout. Então, de acordo com o tipo de documento, a gente sabe que o layout é diferente, mas a disposição de informação sempre vão ser a mesma. Então, é aqui que a gente está vendo um ganho de ter um agente especialista na extração de nota fiscal de serviço, por exemplo. E aí eu digo depois para que ele faça a extração. Então, para cada item de serviço, né? A gente sabe que também numa nota pode existir N itens. Eu peço para que ele capture diversas informações. Passa o tipo de formato, por exemplo,
passo os valores aqui que eu quero depois trazer para campus, para dentro da Pipefy, né? Então, aqui na parte de baixo também tem verificações fiscais e societárias, o tipo de saída que eu desejo. Então, aqui eu faço uma simulação de como eu quero que ele me traga num campo de texto longo em formato de Markdown, né? Então, aqui ele me traz numa tabelinha, que é aquela tabela que fica bem bonitinha dentro do card, né? E eu peço também para que ele me traga em outros tipos de formato, tanto para ser encaminhado via e-mail, por exemplo. Então, eu tenho HTML e também, por exemplo, o JSON, caso a gente queira utilizar o JSON dessas informações para dar input em outras entradas, também é possível, tá? Então, esse aqui é só um dos agentes que eu estou usando. Eu vou passar todos para vocês ali que a gente já vai fazer a construção do material. E como não deu tempo de mostrar o assistente de IA, eu vou também demonstrar dentro de um PDF como que faz a configuração. E aí, caso vocês ainda sintam algum tipo de dúvida ou dificuldade, a gente tem nossa comunidade, né, Fê? Tem o nosso time de suporte e Isso aí. alguns canais ali para poder auxiliar vocês. Isso aí, isso tudo, todos esses links aí estão nos materiais, tá? Fica ali no último slide desse conteúdo que vocês vão receber, tá bom? Pessoal, tudo isso vai estar disponível no nosso YouTube, no Pipefy Academy, no link que eu enviei aqui no chat, tá? Espero que todo mundo tenha conseguido pegar meu e-mail também. Quem ainda tá aqui, fernanda.cunha@pipefy.com. Caso alguém não receba, alguém perca ali o e-mail, pode me mandar, não tem problema. A gente encaminha todos os materiais aí para vocês. Tá bom? Espero ver vocês todos nos nossos webinars de outubro, tá? Logo todos os links estarão disponíveis. Já temos um lá disponível para o dia 8 de outubro, tá? Espero ver vocês lá. Pessoal, muito obrigada, Laísa, muito obrigada, Renato. Até a próxima. Valeu, Obrigada, gente. gente. Ótima tarde e até a próxima.